Bom dia, gente! Bom dia! Mudando de cenário de novo, né? Se mudando de cenário de novo. O calorento aqui tá sem até blusa. Eu tô com duas, três blusas, duas calças. A Nina tá Casaco. tremenda aqui, sobretudo. Eu tô com a camiseta sem manga por baixo. Eu tive E, pneumonia e segundo os médicos, a lesão do pulmão não some, né? A lesão fica. mas eu tive quando era criança, não tem não. Não tem? Não. Então eu tenho que fazer um outro exame. Porque antes doía muito minhas costas nesse tempo. Agora não tá doendo mais. Mas eu, por precaução, eu fico com a camiseta o dia inteiro. Hum, Bom, não sei, né? Mas vamos lá. Dia 25 de junho 2025, finalizando o mês. Planeta Terra, braço de Órion, Braço de Órion, Via Láctea. galáxia Via Láctea. Engraçado que nós estamos na periferia do braço de Órion e a Via Láctea está na periferia do nosso universo. Interessante. É? Você não sabia? Não. É. A da periferia do braço, você já tinha falado, mas É. a Do do universo. universo, a nossa galáxia, ela está na periferia, ela está Somos suburbanos suburbanos, assim, na íntegra. duplamente, na íntegra. O negócio é punk aqui. Mas é o nosso atual lar. E tem o seguinte, gente: é um lar que está passando por uma transformação. Quer dizer, o lar já passou. Ou fica torto de um jeito, ou Não fica torto de deu outro. assim. Hã? Não, está assim. Ah, não, não. É. E aí, em função da temperatura desagradável que está aqui em Campo Grande, o Campo Grandense baixou de 27 e já começa a andar de casaco. E nós estamos Eu não aí. sou matogrossense. Aliás, eu não estou de novo sul-matogrossense, mas eu era matogrossense, por isso que eu acho que eu tô Lá, foram lá também, tem uma cidade lá que é quente igual 11 aqui. anos sem frio, imagina. É. É um ano, fazendo um ano que eu tô aqui com frio. A Nina, tadinha, Olha, mas treme esse, que você para ver. mas esse negócio de chegar frio aqui faz poucos anos que está acontecendo. Porque tivemos uma época longa aí, nos anos 90, nos anos 2000, que o inverno era 32, 33. Isso era o inverno. Normal. De 29 a 33. Agora, Isso que é. de meados dos anos 90 até perto de 2010. Por aí. Antes disso, a Campo Grande, sim, mas a Mambaia, a época que eu era criança, adolescente, já da escola, Não, não vai ser. 4 graus. Não, não vai ser. Até Dourados ali ainda esfria bastante. De lá para cá, de Rio Brilhante para cá, já não é tanto. Esquenta mais. E aqui nós estamos no alto da serra, deveria, Mais frio. deveria ser um pouco mais frio, né? Mas é quente. Em casa, ontem eu falei que, pelo menos no computador, acho que aqui dentro de casa tava 10 graus. Dentro de casa. Você falou que tava 7 na cidade, Para então, você, aqui 5, 4, 5. por aí. Mas você tava frio. Gente do céu. Frio, frio, frio. Eu dormi com 3 cobertores, 3 meias, pijama de lã. Jesus, agora eu tô com fogo aqui, traz fogão de lenha aceso, aceso. E agora deu sol, tá mais ou menos, deu uma melhorada. Hoje nós literalmente estamos com fogo nas costas. Exato. Para não falar outra palavra. E um chazinho de Chazinho quente. laranja com canela e cravo. E caliente, tá ali no fogo, na chapa, como dizer. Ó, vamos aproveitar que você vai falar disso, a gente está falando de temperatura e especula-se aí, né? Estão alardeando aí já tem algum tempo que nós teremos uma mini era do gelo, né? Uma coisa meio rápida, de alguns meses, e que vai atingir o Brasil, vai atingir a África. Em torno de 6 meses, mais ou menos. E já assim, para quem conhece o Cryon, que é o mestre magnético do universo aí, que se manifesta pelo canalizador Lee Carroll, ele já há mais de 30 anos fala que vai chegar essa época e a gente está perto. Ele só não fala a data exata, pelo menos eu nunca ouvi nenhuma
canalização dele falando a data exata. Mas é cíclico isso, tá? Tem um determinado período de anos lá que o próprio planeta precisa passar por isso, porque vem essa mini era de gelo, que nem o desenho lá, era do gelo, Era do né? gelo. Então congela tudo, aí, óbvio, né, que muita planta, muitos animais morrem, mas isso é uma espécie de morte e depois renascimento do próprio planeta, né? Com novas espécies, um monte de coisa boa que vem. Enquanto isso, o pessoal aproveita para ir como é que fala? Plantando nessas novas plantas. É. E nós estamos aí, né, na iminência disso acontecer. O Chico também, há muitos anos, ele já falava. Não sei quanto tempo, quantas décadas atrás, mas ele falou, há muito tempo atrás, ele falou assim: tem uma região de Minas, que eu não lembro como é que chama lá, mas era aquela região mais para o norte de Minas, que é considerada uma região assim, que é literalmente um inferno quente, é constantemente. E aí o Chico Xavier falava assim: vai nevar em tal lugar. E o pessoal falava: mas Chico, Impossível nevar no inferninho. no inferninho, lá aquilo lá, o Chico falava: vai nevar, vai chegar neve, não vai durar muito, mas vai nevar lá. Todo mundo ficava de olho no inferno, porque o Chico não brincava com essas coisas, né? Mas a nossa região aqui, nessa faixa longitudinal, né, do planeta, vai ser assim um pouco mais ameno. Vamos dizer assim, no Paraná vai chegar a menos 25, aqui vai chegar a menos 10. Vamos, mais ou menos isso. Então vai ser um pouco menos frio do que nas outras regiões, mas vai acontecer. Olha, eu acho que então a população brasileira vai se extinguir por aqui. Do jeito que não é acostumado Uma com que não isso. está se preparando. Não. Aliás, minto. Uma porque não acredita, dois que não está se preparando, Porque não porque acredita. não acredita, e três que milhares de anos que passam e nunca tem isso. A hora que chegar, a indústria não vai dar conta de abastecer o povo em tempo hábil. Um projeto da minha casa já vai ter lareira, instituto lareira, já para todo mundo lá. Esse negócio vai ser, claro, meio já. Hã? Esse negócio vai ser meio Sim, já. vai ter que ser meio já mesmo, tudo. Vai ser complicado para nós aqui, para o mundo inteiro, né? Mas também eu tava ouvindo esses dias o pessoal falando que em função da verticalização do eixo e o deslocamento do polo magnético, isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? O eixo da Terra deve se verticalizar esse ano, terminar de verticalizar esse ano. Você lembra que eu falei do Sol para você aquele dia aqui? Você viu como mudou? Você não prestou atenção? Mudou. Está finalizando a verticalização. Então falta Ele pouco. está mais alto ou está mais baixo? Está mais alto. O Sol? Ele está mais alto. Está mais alto. Ele ia para lá, agora ele está vindo assim. Então. Ele era assim, né? Aí aquela sombra vinha aqui. Agora ele está assim e a sombra não vem mais. É porque está mais frente. É. Fome, gente. Hã? Fome. Tomei café, né? E isso faz parte de todo esse planejamento da mudança, né, da alteração do planeta. Será que canela e cravo mata verme também? Canela não sei, cravo sim. Canela não sei, mas eu acho que sim, tem que olhar. É que eu tô, gente, com o pessoal aí que a gente começou hoje, começa a lua nova, né? De ontem para hoje, lua nova. E aí eu tô com uma semana de desparasitação. Tô com um grupo no WhatsApp com a galera ali. E hoje começou. E não pode. Não é que não pode. O ideal é que não se coma nada para a bicharada. O único alimento que eles têm, né? É o que a gente. O veneninho É o deles. veneninho lá. Que é alimento, na verdade, nosso, que é natural. E é a única coisa que eles têm para comer. Então. E eu até agora não comi, minha barriga tá. Estamos nos tornando conscientemente terríveis assassinos. Ai, ai, Matando os vermes. miasmas. E tudo isso aí que está acontecendo, gente, ó, tá todo mundo vendo aí que está se desenhando várias guerras em vários pontos do planeta, né?
Uma lenha no fogo ali que nós vamos fumar. E, tem alguns canais, algumas pessoas aí, que já estão fazendo a vontade dos escuros que estão aqui no planeta, que são os encarnados, né? Os escuros desencarnados não estão mais aqui. A não ser aqueles desencarnados escuros que estão aqui por missão, mas os que não estão por missão já foram embora. Mas missão tem. da luz, né? Hã? Então, missão, mas da luz. Missão da luz. Eles são. Se render, estão aí com. Delação premiada. premiada. A proposta sempre foi a mesma, né? Se você quer diminuir sua bagagem? Quero. Então, vou te dar uma missão. Você vai trabalhar para a luz, vamos ficar supervisionando o seu trabalho, você vai ser acompanhado 24 horas por dia e vai ser orientado ao que fazer. Aí eles topam. Tem uns que topam, tem uns que não. Então, os que topam estão aí, mas estão em missão. Então, quando as pessoas veem algum espírito assim, né? Meio estranho, porque assim, eu vou, antes de continuar, deixa eu explicar como é que são. Quando você olha ele você vê uma silhueta humana perfeita, tá? Só que assim, ele é dessa cor aqui, ó. Ele é dessa cor aqui. Preto, negro, sim. E quando você olha aquela silhueta, você vê que a energia em volta dele é viva. Ela se movimenta o tempo inteiro, no corpo inteiro. Tá? Não é uma energia estática. Aquilo é movimento. Quando você... Parece uma gelatina, então. Parece uma gelatina. Não, parece uma fumaça que está contida em algum lugar. Tá? Uma fumaça bem densa. Sabe aquelas fumaças como é que fala? Quando está pegando fogo em petróleo, alguma coisa que você sabe, com a fumaça negra que você vê movimentando? É aquilo. Pneu. Pneu, isso. Então é aquilo, assim, aquela coisa é viva, né? Aquela energia, você vê ela. Vibra. E você vê ela movimentando assim. Esses que estão aqui, eles estão em missão. Eles não estão soltos e livres para fazer o que querem como faziam antes. Tá? Isso já desde 2022, pelo menos. Talvez antes. Mas que eu sei, a partir de 2022, quando acabou a guerra e tal, muitos foram convocados. Muitos aceitaram, muitos não aceitaram, enfim. Então, não tem esse pessoal solto. Mas o pessoal que está, entre aspas, solto, são os escuros encarnados. E esses ficaram com tecnologias que são alimentadas por energias de baixa frequência que nós emitimos. Então, essas tecnologias funcionam com a energia do medo, da tristeza, da raiva, do ódio, da mágoa, da inveja, da mentira, da desonestidade. E tudo isso é a nossa prisão. Não faz parte, é a nossa prisão. Esse conjunto de sentimentos é a nossa prisão. E eles têm... a gente está com a chave na mão. Com a chave na mão, que é melhorar a frequência. Então, eles têm essas tecnologias. Como a humanidade lentamente está assim, despertando, um aqui, um ali, lembrando que cada um que desperta, ele ilumina quilômetros à sua volta. E essa vibração, né, essa frequência, que é uma luz, na verdade, ela vai anulando essa energia de baixa frequência. Tá? Então, somos, muita arrogância da minha parte, eu ia falar somos poucos. Nem sei se eu estou nesse meio. Espero que sim, estou trabalhando para isso. Tem poucos. Mas tem poucos ainda que estão nessa frequência do despertamento. Né? Você pode ter um esteja, mas eu estou. Eu tenho certeza, estou trabalhando para isso. E nós que eu falo, nós, humanidade, estamos lucrando, né, com essas pessoas que estão despertando, porque eles anulam esta outra frequência. E com isso está diminuindo
a quantidade de energia que essa tecnologia recebe para trabalhar. E aí, o que eles estão partindo para fazer? Estão partindo para fazer essas guerras e os seus vassalos da comunicação estão trabalhando arduamente dia e noite, enfiando medo na cabeça e nos corações das pessoas. Isso é geral, né? Mídia social, Mídia, internet, todos os meios de comunicação. Ontem mesmo eu tava vendo lá umas coisas do Vital, inclusive, tal. Aí tinha lá uma chamada assim, a Terceira Guerra Mundial não é mais uma possibilidade, é uma realidade. Aí eu olhei e falei, mas cara, como é que pode? É muita irresponsabilidade. Aí eu entrei, comecei a ouvir um pouquinho e falei, não vou entrar nesse programa. Vital próximo? Não. Não, eu estava vendo um chamadinho dele, né? Curtinho. E aí quando eu coloquei o mouse em cima, aí fica outros quadrinhos ali, né? E aí eu fui passar o olho assim, encontrei um embaixo. Terceira Guerra Mundial não é mais uma possibilidade, é uma realidade, tal, que está começando, né? Aí terminei de ouvir o tal, coloquei lá, comecei a ouvir, falei, não compensa ouvir isso. Esse pessoal está trabalhando para o povo da não-luz, fazendo com que as pessoas sintam medo para alimentar a tecnologia que mantém eles lá no poder. Tá? Então, o Zuzu, na verdade, que a Rússia já está se preparando, porque com a entrada dos Estados Unidos, aí o Putin. Irã não vai fechar o canal lá do petróleo, e não sei o quê, tem interesse americano nessa guerra aí, ele quer o canal para ele. Os Estados Unidos quer comandar tudo, de verdade. Não é mais bem assim. Tem interesse político? Tem, todo mundo sabe que tem. Todo mundo sabe, mas não é mais dessa maneira. Mas não vai ser. A própria a Federação Galáctica lá falou que não vai ser permitido. Tanto é que eles já. Alguém filmou eles, mandaram uma nuclear já. E eles foram lá e desligaram. E já desligaram um monte. E eles vão interferir. E se continuarem, aí que eles vão aparecer de vez. A tentativa, né? Vão aparecer de vez e falar: o negócio é o seguinte, ô pirralhada. Né? Chega de vocês estarem brincando aí, molecada. Todo mundo para casa, todo mundo de castigo. Olha, a interferência deles vem desde o começo, interferência positiva que eu falo, né? Vem desde o começo dos primeiros testes nucleares após a Segunda Guerra. Eles fizeram alguns testes no atol de Bikini, um lugar paradisíaco, que até hoje não pode ser visitado por mais do que 1 ou 2 horas, porque eles ainda têm uma radiação muito forte, por conta das pataquadas, né, que os Estados Unidos fez lá, de fazer experimentos com bombas, fora e dentro da água. E aí eles colocavam artefatos numa ilhazinha, um artefato nuclear, aí colocavam navios em volta, não sei o que e tal, aí vamos explodir. Aí apertavam o botão, não explodia. Aí eles iam lá, o detonador que fica dentro da bomba tinha sido retirado. Como assim? Ninguém viu, ninguém chegando, saindo. O detonador. E é complicadíssimo retirar o detonador. Você tem que desmontar um monte de coisa. Mas esse complicado é na matéria. Eles têm acesso a isso. Sim, eles iam lá. E em alguns casos. Devo tirar. E em alguns casos, a bomba simplesmente desaparecia. Eles falavam, mas nós deixamos aqui, tinha marca no chão da bomba, a bomba desaparecia. Então eles vêm interferindo muito. A radiação no atol de Bikini não é pior, porque durante os testes, os galácticos, eles soltavam umas bolas químicas no ar depois da explosão para recolher, para retirar do ar aquele excesso de radiação. Tá? Então eles vêm interferindo positivamente há muito tempo. E agora, já avisaram, já tem alguns anos, não é de agora,
eles já avisaram. Não vamos permitir guerra nuclear. Mas isso não é só porque eles são bonzinhos também, não, né? Porque uma guerra nuclear, agora, ela diz que rasga linhas paralelas, rasga mundos paralelos, interfere no universo, inclusive em galáxias vizinhas que estão aqui. É porque assim, uma explosão que acontece aqui, a onda de choque, ela se espalha. Ela se espalha para fora do planeta. E a radiação viaja no universo afora, prejudica. E a nossa galáxia tem duas galáxias, eles chamam de galáxias gêmeas, né? Tem duas galáxias gêmeas bem pequenas que ficam girando em volta da nossa galáxia. Elas ficam girando para se defender da gravidade, né? Então, se houver aqui um desequilíbrio dessa ordem, nossa, todos os planetas entram. O universo, né? O universo acaba afetando o universo inteiro. Se uma borboleta que bate a asa que interfere lá não sei aonde, do outro lado do mundo, imagina uma bomba. Pois é. E outra, tem os intraterrenos também que residem aqui, não é só essa galerinha, nós, os bonitinhos aqui, não. Ó, você falou intraterreno, me veio aqui uma lembrança. Vou contar. Conta. Uma vez, eu deitei, uma noite, né, eu deitei para dormir, e aí eu recobrei a consciência, eu estava dentro de um navio. Eu já contei essa história para você, não? Eu estava dentro de um navio. Esse navio, ele estava assim, ele estava nessa posição, acho que aqui fica melhor. Ele estava nessa posição assim. Então a água estava mais ou menos assim, um quarto do navio. Estava afundando? Não, ele estava parado na beira, mas torto, a parte da frente afundada. Tá? Era um transatlântico, bem antigo. E ele estava com a parte da frente, assim, um quarto do navio, um quinto do navio mais ou menos dentro da água, e o restante para fora, e assim, meio alto. Ele não estava altão assim, mas ele estava inclinado. Ele estava encostado assim na beira, né? Ele estava em cima de alguma coisa, então ele estava, mas ele não ia afundar mais do que aquilo ali. Aí eu me vi consciente dentro desse navio. Eu olhei, vi que era um navio e vi, tinha onde eu estava, tinha uma janelona assim, como é que chama? O navio não chama janela, tem outro nome. Vigia, mas não era uma vigia dessas redondas que a gente conhece normalmente, era uma vigia quadrada, meio grande assim, ela devia ter mais ou menos 1 metro por 1 metro. Coisa estranha para um navio, né? Porque as vigias geralmente são redondas, e apesar de que era um transatlântico, então tinha janelas, tudo bem. Aí eu olhei para o lado, eu olhei para os lados, não tinha ninguém. Aí quando eu olhei para o lado de fora, eu vi 3 mulheres do lado de fora, mas só que em estado cadavérico. Só o esqueleto? Era só o esqueleto. E dava para a única coisa que dava para saber que eram mulheres era a roupa, que eram vestidos, e eram 3. Aí a que estava mais à frente, mais perto do vidro, ela tinha o cabelo loiro e olhos azuis. A única coisa que dava para ver nelas era o cabelo e os olhos, e a roupa. Mas o resto era só osso, eram caveiras mesmo. E elas me olhando. Aí eu olhei, né? Aí elas me olhando. Aí essa loira, que estava com um vestido vermelho, ela chegou mais perto do vidro um pouco e colocou a mão no vidro. Quando ela colocou a mão no vidro, ela falou comigo, telepaticamente. Ela falou assim: acha o livro, encontra o livro. Aí eu perguntei: que livro? Aí ela só respondeu: encontra o livro. E aí ela se afastou de novo do vidro e eu fiquei pensando, né? Onde que eu vou encontrar esse livro? E aí eu não sei se foi ela, mas acho que foi ela, falou assim: a biblioteca fica na parte
de trás do navio, na polpa do navio. Aí eu falei, tá bom. E eu peguei e saí andando pelos corredores. No caminho, eu achava, era uma coisa assim, tinha uma energia ruim dentro do navio, sabe? Uma energia pesada, assim, carregada. E aí eu via que tinha espíritos tentando sair dos quartos para vir no corredor para tentar me bloquear. Mas tinha um campo de energia, que eu não sei quem colocou, provavelmente quem estava me orientando ali, que eu não vi quem era, não deixava eles saírem. Eu só via eles tentando sair, e todos assim, maravilhosos, daquele jeito que eu falei agora há pouco. E eu fui andando. Andei, navio era compridão. Andei, até que eu cheguei numa sala, já na polpa do navio. Cheguei numa sala, não era muito grande, não, era uma sala mais ou menos do tamanho dessa aqui, pouca coisa maior. E tinha, assim, no final da sala, tinha um sujeito vestido de bispo, sabe aquela vestimenta? Eu falo bispo por conta da cor, né? Que era o vermelho. Ele usava aquele negocinho na cabeça lá vermelho. O cardeal usa o roxo, né? O bispo usa o vermelho. Bispo, o arcebispo, alguma coisa assim, usa vermelho. E ele estava sentado numa poltronona grande, assim, bonito. E ele olhou para mim. Quando ele me viu, ele olhou para mim com uma cara bem feia. Ele estava bem deformado já, mas ainda tinha bastante resquício humano nele. Ele me olhou com uma cara bem feia. Eu olhei para ele e falei: onde é que estão os livros? Aí ele pegou e apontou assim para o canto, à minha direita, atrás de mim. Ele apontou o dedo assim. Eu virei, fui lá, tinha uma mesinha, uma cantoneira, e só tinha revistas. E eu folhei aquelas revistas, só tinha revista. Eu virei para ele e falei: não, aqui só tem revista. Eu quero saber onde estão os livros. E ele, com a cara muito amarrada assim, apontou para a parede, atrás dele, à direita, quase perto de onde eu entrei. Aí que eu vi que tinha uma portona grande, assim, parecendo uma porta de cofre. Aí eu fui lá e abri essa porta. Eu estava leve. E realmente tinha uma pequena biblioteca ali, assim, uns 3 4 uma sala com uns 3 4 metros de largura por uns 6 a 8 metros de comprimento. Nessa sala tinha no centro dela uma mesa bem comprida, cheia de cadeiras, tinham janelas, várias janelas, com cortinas curtas, muito puídas, uma coisa muito velha, tinha 2 ou 3 janelas que estavam meio quebradas, e em volta, assim, prateleiras com livros. Nisso eu ouvi barulho, sim, barulho de gente, do lado de fora do navio. Aí eu olhei e fiquei curioso. Fui pegar, as janelas eram meio altas, eu fui, peguei uma cadeira, coloquei ao lado da janela e subi na cadeira. Quando eu olho para o lado de fora, assim, a luz era solar, tá? Então era assim, tinha a natureza, como se fosse um gramadão muito longo, e perto do navio tinha umas 10, 12 crianças brincando, correndo ali, correndo atrás da outra, aquela coisa de criança, né, de brincadeira. Eu olhei aquilo e assim, sabe esse pessoal, hoje você olha assim, esse pessoal do campo, da Ucrânia, da Rússia, que usa aqueles camponeses, aquela roupa de camponês, as crianças, meninos e meninas, todas com roupa de camponês. Eu fiquei meio paralisado. Assim, eram todas pessoas muito branquinhas, a maioria era loirinha. E aí eu olhei, assim, levantei o olhar e vi que a uma certa distância, não sei quanto, não sei precisar, mas sei lá, uns 500 metros talvez, tinha umas pessoas assim de meia idade, seus 30 e poucos anos pela aparência, trabalhando na terra, algumas pessoas conversando, mas tinha um grupo lá, meio grande, mas sei lá, umas 8, 10 pessoas, talvez um pouco mais, trabalhando no campo. E atrás dessas pessoas eu vi assim uma parte de um vilarejo. Eu fiquei encantado de ver aquilo ali. Fiquei olhando. E aí eu pensei, onde será que eu estou? Aí uma voz masculina falou para mim:
Você está a 65 quilômetros abaixo da crosta. Aqui também há vida. Só isso que me falou. E assim, fiquei encantado, fiquei olhando aquilo ali. Aí eu lembrei do livro, né? Falei, bom, agora tem que descobrir qual é o livro. Quando eu desci da cadeira, eu perdi a consciência lá e acordei. Mas essa passagem ficou 100% na minha cabeça. 100% na minha cabeça. Uma coisa assim, incrível. E a energia daquelas pessoas do lugar lá de fora era uma energia tão gostosa, eu estou falando o que eu estou sentindo. Era uma energia tão gostosa, tão suave, sabe? Pessoas camponesas trabalhando ali, as crianças brincando. Era um negócio muito bonito. E eu não esqueço, não tem muito tempo não, deve ter uns 5, 6 anos isso. E a frase foi bem clara, você está a 65 quilômetros abaixo da crosta. Aqui também, é perto. Aqui também há vida. E eu fiquei encantado com aquilo, eu nunca esqueci. São as outras dimensões, eu creio, né? Pode ser, não sei te dizer. Sabe Os porque, olha, intraterrenos vivem em outras dimensões. Eu não vejo na mesma. Não sei se tem dimensões igual a nossa, mas tem. Casal, por exemplo, é quinta, Telos, há sei lá quantos anos atrás era quinta, eu acredito que já esteja na sexta ou sétima, e aí vai. Shambhala. Esse tem um relato, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, que um casal estava passeando lá no Boston, não sei, uma mata, né? E eles encontraram duas crianças, eh, entre, acho que o menino tinha uns 5, 6 anos e a menina devia ter uns 7, 8 anos. Eles encontraram duas crianças vestidas do jeito que eu falei, só que a pele delas era verde. E eles falavam uma língua que não conhecia, que esse casal não conhecia. E aí eles se aproximaram, as crianças meio com medo, começaram a tentar conversar, se comunicar, não conseguiram. Mas humano. Humanas, sim, igual, não, essas pessoas que eu vi lá, igual a gente, não tem diferença nenhuma. Não, tô com dessa de verde. Humanas. Aí elas foram, aí o casal falou assim, ó, estão perdidos aqui, né? A pele é estranha e tal, mas são crianças, vamos levar. Eles levaram para casa, mantiveram assim as crianças escondidas, né, das pessoas por conta da cor da pele, e com o passar do tempo, em poucos meses, a pele foi perdendo aquela cor verde e foi se tornando uma pele branca, normal. E aí eles compraram roupa, aquela coisa toda, começaram a ensinar o idioma, né, o inglês, tá? Se eu não me engano, né, era o inglês, tá? E aí as crianças contaram que eles vivem numa comunidade intraterrena e que eles saíram para brincar, porque eles falaram assim que tem vários túneis que saem aqui na crosta, mas só os adultos fazem essas incursões. Mas sempre tem os pentelhos que inventam, né? E aí eles inventaram de entrar num lugar desse, se perderam. Quando eles acharam uma saída do labirinto de túneis em que eles se encontravam, eles encontraram a saída para a crosta. Então eles perceberam que eles não conseguiam mais voltar para casa. E aí eles viram, e aí eles sentiram uma energia boa naquele casal e acompanharam. Quando o casal fez esse relato, os dois já eram adultos, tá? Os dois já tinham se casado, tá? Puseram na escola, se formaram, estudaram, tudo e tal. Tinham voltado. Não, A historinha na minha cabeça, eles tinham voltado. não, eles não conseguiram voltar. Eles foram até a entrada, ele conta que eles foram até a entrada, eles iam de vez em quando até a entrada para ver se encontravam alguém por lá, procurando eles, mas nunca conseguiram encontrar ninguém. Aí eles ficaram. Então, estão aí até hoje. Ah, tá. Agora tá vindo para mim aqui. Esse é o tipo de coisa que acontece quando eles falam, por exemplo, quando você sai de uma dimensão, que aconteceu com muitos de nós. Você sai da sua, assim, da sua casa, né, da sua terra natal, e vem para cá
3D do nosso mundo, ou a trabalho, ou nessa onda aí de vamos ver o que vai dar, e acabam ficando presos aqui. É o caso desses dois aí, que dá muito tempo ver o exemplo. Né? Não conseguiram mais voltar, acabaram ficando presos na 3D. Né? E aí constitui família, e aí começa todo aquele embolo, né, de roda de samsara. Porque passa até desencarnar, pelo menos. É isso, né? Depois que desencarna, eu não sei. Eu nunca ouvi falar nada sobre isso. Então, eu não sei dizer. Tem alguns relatos interessantes. Tem um relato, se eu não me engano, na Islândia. Na Islândia. Um pessoal saiu para caçar. Tem um vilarejozinho lá, umas 20, 30 casas, uma coisinha assim. Vilinha mesmo. E eles vivem muito da caça, né? E eles saíram para caçar e encontraram no meio da mata uma mulher de pele amendoada. O relato diz que a mulher era de uma beleza assim extraordinária que nunca viram. E aí eles foram lá, chegaram para ela, a mulher naquela temperatura, sei lá, 15, 20, 30 graus abaixo de zero, a mulher só com um vestido. Aí eles, entre os caçadores, falaram: Nossa, essa mulher vai morrer de frio, vai morrer congelada aqui, né? Vamos lá falar com ela. Vamos levar ela para nós. Aí começaram a conversar e tal, e a mulher não falava, não abria a boca. Aí eles falaram: Ó, você vai morrer de frio se você ficar aqui, vamos com a gente. E ela foi, acompanhou eles numa boa. Aí chegaram lá no vilarejo, apresentaram ela pro pessoal. Aí um deles lá falou assim: Olha, vou te hospedar na minha casa. Tem uma cama lá sobrando, você dorme junto com meus filhos, tal. Aí a mulher dele falou: Não, vamos lá para casa, tal, não sei o quê. E ela ficou, e eles ficavam observando, assim, ela não comia, ela não bebia e ela não dormia. E ela só ficava em pé. Ela não sentava, não deitava. Ficou assim alguns meses, 3 ou 4 meses, eu não me lembro o tempo, não foram muitos meses, alguns meses. Ela ficou ali. Tudo que eles iam fazer, ela acompanhava. E não adiantava querer dar casaco, essas coisas para ela, que ela não aceitava. Era só aquela roupa. Então, assim, ela tinha um calor assim, próprio, muito grande. Né? E ela ficou ali. Então, eles faziam festa e ela ia junto. Aí o pessoal festava e tal, não sei o que e tal. Ela ficava lá, só observando. Depois de alguns meses, em uma reunião lá deles, uma festinha, ela falou assim: Bom, agora eu quero agradecer você. Todo mundo ficou assim, né? Você fala? E falava o idioma deles, né? Aí ela falou assim: Bom, agora eu quero agradecer a vocês e dizer que eu vim para cá para fazer uma pesquisa, para conhecer a humanidade da Terra, para saber como vivem, como são, como fazem suas coisas. E a minha pesquisa agora acabou. Eu quero agradecer muito vocês, porque eu aprendi muito com vocês, aprendi como funciona essa humanidade, e agora eu preciso ir embora. E aí eles ficaram assim: Tá, mas como é que você vai embora? Não, do mesmo jeito que eu vim, ela falou. Podem deixar que eu vou entrar na floresta e vocês não vão mais me ver. E aí ela entrou na floresta e nunca mais foi vista. Nunca mais foi vista. Então, assim, muito interessante, né? Como essas comunicações, essas interações, elas existem gente, desde o começo. Há bilhões de anos. Não é uma coisa clara. Nós é que chegamos aqui depois, não foram eles que estão chegando aqui agora. Os atrasados para chegar aqui somos nós, não são eles. Mas já na filosofia, o que eu vou falar, mas enfim. Nós e eles somos os mesmos, ponto. Sim. Mas assim, tecnologicamente, para viver aqui e tal, eles chegaram muito antes de nós que eu falo, nós aqui da história contemporânea, né? Do planeta. Se sabe, né? Se sabe. Vamos 26 colocar. mil anos. 26, 30 mil anos aí. Porque a gente tem uma ideia. Apesar de que tudo que a gente sabe vai ser jogado fora daqui a pouco, né? Vamos ter que começar a aprender tudo de novo. E é bem interessante a gente saber que essas coisas acontecem, ouvir essas histórias, saber dessas histórias,
porque vai nos preparando aos pouquinhos para quando esses nossos irmãos aparecerem em escala, em larga escala, nós não nos assustarmos, porque são todos seres, os que estão agora aqui com a gente, à nossa volta e entre nós, muitos que estão entre nós, são seres de luz. E aí um dia eu vi uma moça, ela é muito conhecida na internet, mundialmente, é uma brasileira que mora na Polônia, Uhum. não preciso falar o nome, né? Mas com C. Termina com L. Uhum. Ela falando uma coisa assim que eu falei, eu gosto dela, mas de vez em quando ela fala umas coisas que eu. Besterol, né? Ela falou assim, porque os pleiadianos, não sei o que, estão entre nós, estão nos ajudando e tal. Mas não pense que eles são bonzinhos, não, tá? Porque a nossa energia também os alimenta, porque eles também coletam energia. Mas, gente, Não deixa de ser mentira isso. não é mentira, mas olha a diferença. Um te leva. Vamos colocar a diferença. Por que eu acho, por que na minha opinião ela falou bobagem? De falar que eles não são bonzinhos. Assim como a humanidade é o mesmo. Tem os bonzinhos e tem os que não são bonzinhos. Não, tudo Você acha que bem. não tem também pleidiano que é, Tem, mas que é tem. casca Eles, grossa? Vamos dizer assim. eles captam energia nossa, energia positiva, energia boa. Esses os bons. Os bons. E o que é que eles fazem para nós que gera para eles energia boa? Eles fazem coisas boas. Eles estão nos ajudando a nos libertar da nossa própria prisão, estão ajudando a nós nos libertarmos daqueles negativos, desses últimos que estão aí. E os que estão despertando estão gerando uma energia de alta frequência que eles coletam para eles. Olha a diferença. E o outro lado faz o quê? Traz miséria, traz ódio, traz guerra, traz isso, traz aquilo, para coletar a energia densa, pesada, muito ruim, para alimentar a tecnologia deles. Todos vivem de energia. Tudo é energia. Tudo que você, qualquer coisa que você imaginar é energia. A sua imaginação é uma energia. Então tudo é energia. Maravilha. Tem os que captam a energia boa, a energia de luz, e os que captam a energia ruim, a energia da escuridão. A diferença maior entre eles é que os que captam a energia da escuridão, eles promovem coisas muito ruins para nós, para que nós geremos esta energia da qual eles se alimentam. E o outro lado, os nossos irmãos que trabalham para a luz, eles promovem coisas boas, para que nós coloquemos a nossa natureza para fora. Que a nossa natureza é o quê? Luz. E aí, essa luz, que é emanada numa quantidade absurda por nós aqui, eles coletam essa energia. Assistam o filme O Destino de Júpiter. Vocês vão entender mais ou menos como é. Tirando a parte de eliminar as pessoas, né? Tem lá, tem que matar as pessoas para tirar uma energia e tal. Não mata, né? Aqui não mata. Aliás, tem gente que fala assim, por que esse pessoal que usa droga pesada e assim em quantidade grande, por que esse pessoal não morre? Se você pegar as drogas, a quantidade de drogas que essas pessoas usam, esses usuários assim, Né? que eles consomem, a quantidade que eles consomem, se você pegar os relatos técnicos, científicos, né, eu já li alguns vários, falando assim, que a ciência não entende por que é que esse pessoal passa tantos anos consumindo droga, naquela quantidade de drogas pesadas, e se mantém vivos, porque às vezes eles enfraquecem, fica magrelo, mas está vivo. O que é que mantém eles vivos? Sabe o que é que mantém eles vivos?
são exatamente essas pessoas que se alimentam dessa energia desequilibrada deles. Essas pessoas não querem que eles desencarnem, porque a quantidade de É uma fonte de energia. é uma fonte de alimento fabulosa. É como você ter uma indústria de 50 mil metros quadrados com 20 mil pessoas trabalhando para alimentar um. É mais ou menos isso. No caso deles não é um, né? Mas assim, a proporção é absurda. A energia que nós, enquanto encarnados aqui, né, na matéria, a energia que esta matéria emite, a quantidade de energia que essa matéria emite, gente, é de uma grandeza, de uma quantidade que as pessoas não têm ideia. São 30 trilhões de moléculas trabalhando e emitindo energia 24 horas por dia, em média, 30 trilhões em média, né? Que nós temos em média 30 trilhões de células. Aí você multiplica por 10, né? Para fazer uma célula são 10 átomos. São 300 trilhões de átomos emitindo, e cada átomo, aí é um negócio louco, né? Aí cada átomo tem 9 quartos, que é um quantum de energia. Aí você pega 300 trilhões vezes 9, 270 quatrilhões de quartos trabalhando, gerando, emitindo energia, fazendo circular uma quantidade de energia que é assim estupidamente alta. Várias bombas nucleares aí. Nossa, mas põe várias bombas nucleares nisso. Cada pessoa. Quem é que não deixa eles desencarnarem? Esses que vivem do fato de ele usar a droga e emitir essa energia E ele enorme. se torna uma outra prisão para a pessoa, para a alma da pessoa, né? Sim, se torna outra prisão. Porque eles não deixam a pessoa, mas sugam, Desencarnar. mas não deixam a pessoa desencarnar. Não deixam. Porque são alimentos. Do lado da luz, eles não sugam nada de nós. Pelo contrário, eles só nos trazem benefício para que nós continuemos gerando energias em altíssimas quantidades e também em altíssima frequência. Eu já digo que eu não sei o que eu não sei. E não, isso eu sei. Eu estou falando do que eu sei. Não, sim. Mas deve ter muito mais além do que Não. Por isso que eu falo que eu não sei o que eu não sei. O que a gente sabe é a pontinha do iceberg. Né? A pontinha do iceberg é 10%, né? 90% está debaixo da água. Mas eu não falo dessa ponta dos 10%, eu falo da ponta lá em cima do iceberg. 0,0000. Primeiro grão da pedra ali em cima. É isso que a gente tem acesso. É isso aí que a gente tem acesso. E já é de uma importância extraordinária, porque com essa quantidade, com essa capacidade de emissão de energia que nós temos, cada pessoa que entra no despertar, né, emite essa quantidade em alta frequência, ajudando a humanidade a se melhorar, tá? A ter a oportunidade de se melhorar. Vamos ver, tem alguém falando aqui. De horário. Energia dos desencarnados. Energia deles é a energia dos desencarnados. Não é a energia dos desencarnados, desse pessoal. Os desencarnados, na verdade, sugam a energia deles, né? É o contrário do que você falou aí, pelo que eu entendi que você falou. Somos nós que alimentamos, nós encarnados, que alimentamos os desencarnados, tá? E eles sugam a energia por 3 locais principais, tá? De várias formas, por 3 locais principais, principalmente na hora que a pessoa estava usando a droga. Eles sugam pela boca, tá? Então, assim, é uma brigaiada para ver quem é que vai grudar aqui na sua boca, pela nuca,
e pelos órgãos genitais. São os três principais lugares onde eles sugam, por onde eles sugam a nossa energia. Ah, tá, beleza. Mesmo porque eles vêm buscar aqui na Terra, né? Sim, eles vêm buscar aqui. Eles vêm buscar em nós. Nós somos a fonte de alimento deles. Tá? E tem aqueles que se alimentam dos desencarnados ainda, né? Que é o Ki, que vem atrás do Ki. Dos desencarnados, olha, quem mais se alimenta deles, dos desencarnados, são em muitos casos, agora não mais, tá? Eu vou falar de uma coisa que já foi, não acontece mais, Não, tá? eu acho que acontece em alguma outra realidade, não na nossa agora. Não, nós estamos falando aqui do planeta, né? As coisas, como é que é o andamento aqui do planeta, né? Porque essas coisas que acontecem aqui também já aconteceram por aí. Em outros mundos, e existe em outro mundo que vai passar pela mesma situação, talvez pior. Não, Kiron, por exemplo, você acha que ele não vai passar por todos os mesmos processos que a gente passou? Olha, segundo as informações do pessoal da Federação, o último reduto dos escuros neste universo era o planeta Terra. O último reduto dos escuros era aqui no planeta Terra. Agora eles foram eliminados. E tem gente ruim por aí? Tem. Olha, para vocês fazerem uma ideia, assiste Star Wars. Sabe principalmente desenho. Star Wars Rebeldes, né? Eu acho que está escrito lá, Rebeldes, que fala rebelde em inglês. Que é desenho, é interessantíssimo. Porque tem pirataria. Até aquele Guardiões da Galáxia lá, tem os piratas. Isso é real. Tá? Existe pirataria. Esses caras estão por aí, mas eles não são aqueles eles são os malucos, né? Os piratas e tal. Mas não são aqueles seres realmente malignos. Jack Sparrow. Hã? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Então, existe. Até essa questão da pirataria no espaço ainda hoje existe uma guerra aí para também parar esse povo. Mas eles ainda estão em atividade. Mas só que eles não são esses maus de verdade que estavam aqui. Esses maus de verdade que estavam aqui. Aqui era o último reduto deles. A última mente que coordenava eles, que era uma IA, foi hackeada pelo pessoal da Federação Galáctica. Eles conseguiram hackear alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, eles conseguiram hackear, e através desse hackeamento eles pegaram todas as informações que eles precisavam para poder combater esse pessoal de dentro para fora. Olha, em 2023, inclusive uma pessoa que eu conheço, lá da Bahia, não lembro qual que é a cidade que ela mora, a Priscila. A Priscila tem uma capacidade psíquica muito boa, muito boa. Ela é uma pessoa super legal. E uma vez ela desenhou uma informação que eu tinha recebido. E aí eu tinha recebido uma informação há pouco tempo atrás, isso foi em 2023. Tinha algumas semanas que eu tinha recebido aquela informação, aí ela me ligou, falou, amigo, quero te mostrar um negócio. Eu falei, o que você quer mostrar? Aí ele fizemos uma chamada lá de vídeo. Ela pegou e me mostrou um desenho. Eu falei, nossa. Eu falei, Priscila, você está desenhando, você recebeu a mesma informação que eu recebi, só que eu vi na tela mental do pessoal que me mostrou o que aconteceu, e você recebeu em forma de psicopictografia. Te intuíram a fazer o desenho. O que aconteceu? Em 2023, quando os escuros aqui viram que eles tinham perdido já, né, porque a guerra acabou em 2022, eles foram retirados, os que estavam aqui. Mas tinham gente espalhada por aí ainda que a federação estava rastreando e tal, estava atrás. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a se aglomerar em um planeta não muito longe daqui,
Eles chegaram lá com uma humanidade que não tem arma, uma humanidade totalmente pacífica. Eles assumiram o controle desse planeta e estavam ali. Sabe o que a gente está vendo aqui? O pessoal está colocando um exército aqui na fronteira, não sei de onde, o outro exército está se juntando, né? Prelúdio de guerra. Era o que eles estavam fazendo. Eles estavam nesse planeta juntando uma força muito grande, porque o objetivo deles era vir aqui destruir o nosso planeta. Destruir. Porque na cabeça deles funciona assim. Se não é deles, não vai ser de ninguém. É assim que eles pensam. Bola é minha, ninguém joga. Se me tirar do jogo, eu levo a bola. E aí a federação ficou sabendo e ficou observando. Quando eles estavam com toda a força reunida, a federação fez um ataque preventivo e eliminou com 100% da força que tinha sido juntada ali, vamos falar assim, não perdi a palavra aqui, que tinha sido reunida ali, naquele planeta, que ali seria o ponto de partida, e eles viriam para cá para destruir o planeta Terra. Tá? Então, há 2 anos atrás, QG deles lá, então. eles formaram um QG lá. Ou seja, há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, o planeta Terra teria sido destruído, não fosse alguém da Federação ter ficado sabendo, e a Federação fez um ataque preventivo para evitar esse ataque que eles tinham capacidade para destruir o planeta. Quer dizer, esse pessoal que está fazendo isso, eles absorvem a parte da energia de alta frequência que eles captam, né? Absorvem não, eles captam essa energia de alta frequência que nós emitimos para utilizar na tecnologia deles, sim, eles captam, tá? Mas o que é que eles fazem para que nós geremos essas energias de alta frequência? Fazem coisas boas, fazem só coisas boas, só coisas positivas. Estão nos trazendo benefícios. Você não sozinho, hein? Eles trazem benefícios maravilhosos, estão trazendo cada vez mais benefícios maravilhosos. É o que a Rose estava falando aqui, ó. Os caras lançaram um míssil lá, possivelmente um ogiva, não se sabe, e houve uma interferência dos galácticos, fizeram desaparecer no ar. Lembra que eu tinha te falado, Rose, disso? Lembra? Que eu falei para você que eles podem mandar que vai desaparecer no ar os mísseis, lembra que eu te falei? Aconteceu e foi filmado. Está na internet. Lembra que eu comentei com você? Semana passada eu comentei com você. Você falou assim, mas os caras vão. Eu falei, vão, mas deixa eles lançarem. Os mísseis vão desaparecer no ar. A federação não vai permitir, ponto final. Assunto encerrado. Esses caras são os caras que captam as nossas energias positivas. Eles só trazem benefício. Então eles são maus, como a menina lá falou? Não. Você descarta a Terceira Guerra Mundial, certo? Sim, eu descarto completamente. Mas como será essa eliminação das pessoas, além das frequências, como buscamos? Essas energias, ou mesmo, como podemos ajudar essa energia, esses seres do bem? Como que vai ser a eliminação deles? Vai ser a meio natural, tá? Uma parte vai morrer, vai desencarnar através de guerras, dessas guerras pontuais que estão acontecendo, estão se desenhando. Elas vão acontecer, mas serão pontuais. Elas estão sendo permitidas que aconteçam, porque se faz necessário. Então, esse pessoal vai ser eliminado durante essas guerras, tá? Aí você vê lá três comandantes de altíssimo escalão lá daquele país, né, que financia terrorismo no mundo, foram mortos, foram desencarnados com ataques cirúrgicos. Até a Rose estava me falando esses dias que o chefão lá falou que os caras têm bruxa para descobrir onde é que os caras estavam escondidos, morando e tal. Não é bruxa não, gente. É pessoal da luz infiltrado, é tecnologia, eles têm informação, tá? Eles têm informação.
E esse pessoal vai ser desencarnado dessa forma. Tá? E muitos estão já desencarnados, inclusive já foram levados, foram colocados no lugar clones, talvez até máquinas no lugar, para manter ali uma aparência momentânea até que tudo se resolva. Está tudo chegando no final. Então eles serão eliminados, sim, muitos serão eliminados por doenças, muitos morrerão assim, de morte morrida, como a gente fala, vão cair duro. Isso tem acontecido no mundo inteiro e numa escala que não se comenta. As pessoas estão simplesmente desencarnando, deita para dormir, não acorda, povo e terra, ou está andando na rua, cai no chão duro. Tem muitas filmagens por aí de câmeras de segurança mostrando isso. Pessoas que estão simplesmente andando na rua e caem mortas. Tá? Desencarnam ali do nada. Tem bastante mais acontecendo. Tem muito lugar. Como podemos nos comunicar com eles ou receber as frequências deles? Não é. Você perguntou primeiro como que nós podemos ajudar, né? Essa ajuda que eles precisam da nossa parte é simplesmente nós elevarmos a nossa frequência, tá? Nós conhecemos tudo que é de baixa frequência? Conhecemos. Aquela lista, aquela pequena lista que eu falei aqui, e ela é gigante. Né? Ódio, raiva, tristeza, mágoa, fofoca, intriga, mentira, desonestidade, tudo isso, esses sentimentos aliados à movimentação em direção a pensamento, tudo, que nós nos movemos na direção de alimentar ainda mais esses pensamentos e sentimentos, né? Ou seja, nós realizamos ações que dão vazão a esses sentimentos e pensamentos e, em consequência, os retroalimentam e viram um círculo vicioso, nós conhecemos. Como é que nós podemos ajudar a federação? Elevando a nossa frequência. Como? Mudando tudo isso em nós. Do ódio para o amor, do egoísmo para o altruísmo, da mentira para a sinceridade, da desonestidade para a honestidade, da fofoca para o silêncio em relação à vida alheia, da intriga, a mesma coisa. Ou seja, olha o outro lado da moeda. Pega a moeda. Você está acostumado a sentar numa rodinha e falar da vida alheia? Primeiro, chega, fica em silêncio, não entra. Você não é obrigado a ficar na roda? Não, e isso vai ser natural. Se você não consegue deixar de frequentar, começa a ficar em silêncio, não dá atenção e não dá conversa. Só emana a sua luz ali. Fica só. Mudar a frequência dele. Ó, só de não tem como mudar a frequência do outro. Só de você ficar em silêncio. Não, influencia. Só de você ficar em silêncio, você já está mudando a sua frequência. Sabe o que vai acontecer com o tempo? Você não vai querer mais estar entre aquelas pessoas, ou seja, sua frequência mudou. Naturalmente. Não vai ter briga, discussão, desentendimento, nada com ninguém. Simplesmente. Orar e vigiar, né? Aquela palavrinha. Fica observando o que você está pensando, o que você está sentindo. Olha, eu costumo falar assim, vigiai, depois orar. Primeiro você vigia. Ora para perceber, então. Como podemos nos comunicar com ele ou receber as frequências dele? A gente não, é o que eu acabei de falar, a gente não recebe a frequência dele. São eles que estão aguardando que nós elevemos as nossas frequências. Na verdade, a gente recebe, na minha opinião, né? A gente recebe, tanto é que tá zilhões deles que estão aí pairando e estão emanando energias para nós. Isso é energia, frequência. Então, eles estão emanando a frequência. O Sol, as coisas que a gente está recebendo não é frequência? É frequência. Quem está recebendo é nós. Então, a gente está assim. Agora, como fazer para se comunicar, que ela quer se comunicar? O comunicar-se, que, né, no caso, que assim, comigo isso acontece já há quase 30 anos, é você elevar a sua frequência. A abertura para a comunicação com eles é a sua frequência. Você quer entrar em contato, você quer receber informação, e você visualiza eles, tá? Em vigília, que é acordado. A primeira coisa que tem que fazer, que é o que eu fiz, é silenciar. Se você está com a mente cheia de ruído, você não vai conseguir se comunicar nem com você mesmo. Mas por aí. Né? É um caminho. Então é silenciar a mente. Mas é assim, você quer. O cara tá ali.
Você quer se comunicar com eles, você eleva a sua frequência. Se você elevar a sua frequência, você vai entrar em contato com eles. Porque eles não se aproximam de você com baixa frequência. Sabe por que que eles não se aproximam de você com baixa frequência? Porque se eles se aproximarem de você, você estando com uma frequência baixa, a frequência alta deles poderá te atingir de uma maneira não boa. Você poderá se sentir mal com a presença deles. Com a presença mental que eu estou falando, não é nem a presença física. Com a presença mental. Então, eles não podem entrar em contato com você se você tiver com baixa frequência. Porque a frequência alta deles vai te causar algum prejuízo. E jamais eles farão isso. Jamais eles prejudicarão alguém conscientemente. Eleva a sua frequência que você vai entrar em contato, porque eles estão esperando isso de nós. Todas as pessoas que estão elevando sua frequência estão tendo intuições de vê-los, de estar com eles, de sonhar que estava com eles. Sonhar é um desdobramento de estar lá. Boa parte da humanidade durante o sono está sendo levado para naves para ouvir palestras, receber instruções, tá? Não lembra quando, nem todo mundo lembra, quase ninguém lembra quando volta, mas todo mundo está passando por esse processo. Se você eleva a sua frequência, você vai começar a lembrar, inclusive, dessas reuniões, que são muito interessantes. Eu até posso contar aqui, mais ou menos, como é que acontece uma reunião dessa. E essas crianças que estão indo embora são espíritos antigos que estão em resgate mesmo? Sim, exatamente. Eles não são crianças, né? Estão crianças no corpo físico, mas já fizeram, possivelmente cometeram muitos equívocos e agora estão indo embora resgatando essa energia, né? Isso, exatamente. Estão dentro da guerra. São pessoas que possivelmente fizeram muita guerra. Não existe vítimas da vacina. Então, né, deve ser. Sim, não existem, não. As pessoas que foram vacinadas, que não é para ir embora, não vão embora por conta da vacina. Elas estão sendo tecnologicamente liberadas dos efeitos, tá? E de toda a porcaria que fizeram no corpo dessas pessoas. Gostei da parte do silêncio. Então, meditação é o caminho. É um dos caminhos, é a meditação. E eu diria que até possivelmente o melhor caminho que nós temos. Tá? Vamos lá. Almir, silenciar a mente. Dizem que até os próprios mentores dizem que a mente não silencia, mas sim a deixarem eles entrarem e saírem sem relutar para não segurar pensamento. Mas é isso porque mesmo, é involuntário. Silenciar é isso. Não ficar aquele turbilhão de coisas lá. Não ficar o turbilhão. Deixar o fluxo, como o vento. Imagina o vento. Mas chega uma hora que você fica em silêncio absoluto. E foco, na verdade, né? Você fica focado. Quando você está respirando, você fica focado naquela respiração ali, você só vivencia. O silenciar a mente é viver no agora. Você está focado naquilo que você está fazendo plenamente. E não zilhões de coisas ao mesmo tempo. Isso é o silenciar a mente. Não é que não tem absolutamente nada. Eu, até hoje, não consegui ficar sem absolutamente nada na mente. Eu acho que a consciência não fica sem nada, absolutamente nada. Fica. A consciência? Fica. Mas se ela tem que estar fazendo o negócio sempre girar, não tem como ela ficar parada. Fica. Mas nem a consciência uma fica parada. Não, aqui em vigília a gente consegue silenciar totalmente a cabeça. Nem quando está dormindo, consegue? Consegue. Não, quando você está dormindo, você está do lado de lá, aí é conversa. Mas aqui silenciar o cérebro, Não sei. consegue. Isso é o único que eu conheço. Nem o professor Amit Gozano consegue. Consegue. As pessoas conseguem. E é maravilhoso. É indescritível. É só exercitando. Eu levei muitos anos exercitando para conseguir. Aí eu me perdi, eu consegui. Aí eu fiquei umas 3 semanas assim, em êxtase. Achava uma delícia acordar todos os dias. Hoje, todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu observo. Antes eu acordava com um monte de pensamento na cabeça. Hoje eu acordo, a primeira coisa que eu observo.
Eu fico ali 1 minuto, 2, deitado, acordado, observando a minha cabeça. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Mas se você está observando, então não está sendo absoluto. Não, estou observando, não estou fazendo nada. Não estou lutando, não estou brincando, por nada. Só observo. Não passa nada, Nada. nenhum pensamento. Não, nada. Aí leva um tempinho, aí vem aqueles pensamentos. Mas é assim. Uma vez eu vi o Rajneesh, que o pessoal chama de Osho, né? Ele acabou ficando famoso depois como Osho também. Mas eu vi uma explicação do Rajneesh sobre isso. Se chamam de Osho. Eu conheci ele como Rajneesh, que era o guru dos bilionários. O Rajneesh falando assim: para você silenciar a mente, quando você quer silenciar a sua mente, não lute contra os pensamentos. Deixe os pensamentos fluírem, mas não dê atenção a eles. O que vai acontecer? Aquele barulhão que está dentro da sua cabeça, ele vai começar a se deslocar e você vai começar a perceber com o tempo que aquele barulho, ele continua, mas ele já não está dentro da sua cabeça. Você percebe que ele parece assim, que ele está do lado de fora. E ele vai se distanciando lentamente conforme você vai exercitando. Ele vai se distanciando, vai ficando cada vez mais baixo. Chega um momento que ele desaparece. E você fica totalmente em silêncio. Isso aí eu vi esse vídeo, é um vídeo curtinho, é 1 ou 2 minutos de vídeo, dele sentado na poltronona dele, assim, e falando isso. Isso foi lá no começo dos anos 90 que eu vi esse vídeo dele. E eu achava legal. Preto e branco. Hã? Preto e branco. Eu achava legal aquela história dele ser o guru dos bilionários e tal, que ele andava de Rolls Royce, né, só. Mais de 100 Rolls eu tinha. Ele tinha uma coleção e tal. Mas ele falava umas coisas assim muito legais. E essa foi uma das que eu mais gostei. Eu tinha uns livros dele que eu dei. Eu achava muito interessante. Vamos lá. Poder preparar, correto? Vamos lá. Tem um mentor de meditação. Ah, sim, foco na respiração. Foco na respiração é muito legal. Deixa eu ver aqui onde está. Foco na respiração é muito legal. Sabe um exercício que eu faço quando eu quero silenciar a mente? Eu fico respirando com força pelo nariz e aí eu foco no barulho do nariz, da respiração. E aí a mente fica Se focada. pegar uma vela, acender e ficar olhando para o fogo da vela, também dá assim. Qualquer coisa que te dê foco. Depois o silêncio vira o foco. Tem um mentor de meditação. Ele disse que é possível. Consegue, porém, leva um tempo preparar e hábitos corretos. Exatamente. Buda fazia isso, exato. Buda fazia isso. Observação sem relutar. Os pensamentos, se pensamos que se nós só observarmos o pensamento, vai embora, porque eles não nos pertencem. Sim, é só deixa fluir, vai embora. Isso ele fica longe porque não estamos relutando, a ausência do ego. Exatamente. Quando você luta, na verdade, e é isso que as pessoas não têm essa informação, né? Quando você luta com o pensamento, o que você está fazendo? Você está prendendo ele no lugar. Você está segurando ele ali, você está lutando com ele. Então você está segurando ele. Quando você solta, o que ele faz? Ele flui e vai embora. Mas você tem que ter a consciência de que você vai deixar fluir para ir embora. Você tem que ter essa consciência. Quando o pensamento vier, eu deixo fluir para ir embora. Então vem um pensamento, não me interessa aquele pensamento, beleza. Veja e siga seu caminho. Vai embora. Daqui a pouco ele vai embora. Simplesmente desaparece. Aí vem outro, também não me interessa, vai embora. Você vai fazendo esse exercício, em poucos anos, você consegue simplesmente deixar a sua cabeça
E quando vem qualquer pensamento que não te interessa, você não dá bola. Olha, gente, tinha época que o barulho na minha cabeça era tão grande, mas tão grande que era difícil eu conversar com as pessoas. E para dormir, então, era um terror. Eu não conseguia, tá? O cérebro não para, O cérebro não para você está cansado e a mente e a continua. mente continua. Você cria os pensamentos ruins. Fluir ele não encontra força para ficar. Eu falo, já passou. A gente cria tudo, né? Bons e ruins. O, Nessa questão do pensamento, não, a gente não deve tentar ter pensamentos bons para que os ruins vão embora. Isso não existe. Vai ficar embolado os dois ali. Deixa qualquer pensamento fluir. Quando você chegar no momento. E é assim, ó. Você vai começar a conseguir ficar, sabe quanto tempo em silêncio nas primeiras vezes? Entre 1 e 3 segundos. Você não consegue mais do que isso. Você fala, nossa, mas é muito pouco. Não é, não. De 1 a 3 segundos com a mente em total silêncio, para você conseguir realizar alguma coisa, bastam 17 segundos de silêncio total. Então, de 1 a 3 segundos não é pouco, não. É bastante. Você vai começar assim. Daqui a um tempo, você percebe. Eu saio, por exemplo, eu venho para cá para o Instituto, são 13 quilômetros. Quando, quando eu estou saindo de casa, eu entro no carro, dou uma respirada, falo, bom, vou me concentrar na minha direção e não vou pensar em nada. E eu venho esses 13 quilômetros com a cabeça em silêncio. Dá 20 minutos, 25 minutos. Sem pensar em nada, só me concentrando ali nos pedais, na alavanca do câmbio do carro, no trânsito, não pensando em nada. Ou seja, me fixando no aqui presente, totalmente presente. Quando eu quero sair do foco alguma coisa, eu movimento a mão, movimento o pé, movimento a cabeça, uma perna, mexo o músculo da barriga, para eu me concentrar em mim. Que aí eu deixo qualquer coisa fora. Porque aí eu fico no aqui e no agora, no momento, naquilo que eu estou fazendo. E é um exercício que a gente precisa fazer 24 horas por dia. Tá? Quando você dá uma bobeira, os pensamentos vêm do nada. E assim, coisas que você nem lembrava mais que tinham acontecido com você, aparecem na sua cabeça. Do nada. Você fala, mas gente, eu nem lembrava disso. Faz tanto tempo atrás. Para mim que eu tinha esquecido. E aquilo vem. Por quê? Quando você deixa fluir as coisas de maior interesse, que o cérebro tenta te pegar, né, pelas coisas de maior interesse, você começa a soltar aquilo, deixar embora, vai silenciando, o que já? Nossa. O que acontece? Ele não tem mais vazão para aquilo, aquilo vai se perdendo. Aí ele começa a pegar coisas lá do fundo do poço, começa a arrancar coisas do fundo do poço. E é nesse momento que você percebe que o que você está fazendo está dando resultado. Porque o seu cérebro começa a trazer coisas do fundo do poço, lembranças lá que você. E o que ele está fazendo para você, sem que você tenha pedido? Limpando, esvaziando. Quando você fica em silêncio, quando você consegue ficar em silêncio, você naturalmente entra em sintonia, comunicação direta com o seu eu superior, com o espírito. Aí os bons pensamentos fluem naturalmente. Então não se preocupe com bons pensamentos. Mas é interessante que outro dia eu estava ali no estúdio, aí eu estava fazendo meu asana, minha coisa e tal. Repete aquela parte que eu não entendi direito, a parte que entramos em contato com os seres divinos. Fala, Rose, aí eu respondo. Deixa a Rose falar, eu te respondo. Tá. Você falando um negócio que às vezes vem, né, lá eu estava ali. Do fundo do poço? Eu tenho, fundo do baú. Eu tenho um exercício de São Germão que ele ensina a gente para fazer, separar 10 minutos por dia para se interiorizar, vamos dizer assim. E depois que eu terminei de fazer isso,
a hora que eu liguei o celular, aí eu abri o Instagram, que eu tinha que postar alguma coisa do Instituto, e a hora que eu abri, apareceu no Instagram o Nésio Monteiro, que é um que eu sigo, ele falando de uma situação dele de abandono, que ele contou uma historinha, né, de que ele não conseguia fazer nada sozinho, sempre tinha que estar em grupo, chamando alguém, papapá. E aí o Pablo falou para ele assim, não, isso daí é abandono, o sentimento de abandono, tem que trabalhar isso. Mas abandono, eu nunca fui abandonar, não fui abandonar meu pai, meus pais, nem pela minha mãe, não tem isso na minha vida. Aí, de repente, veio na mente dele uma determinada situação que foi exatamente foi uma brincadeira que o padrasto dele fez, que foi pegar ele na escola, e aí, na hora de entrar no carro, a mãe entrou, na hora que o Nésio fosse entrar, ele tinha 7 anos de idade, era 7, 8 anos. Aí disse que o padrasto pegou e tirou ele, assim, entrou no carro, só deram uma volta na quadra, eles iam voltar. Nesse momento, gerou um trauma nele de abandono, que ele achou que a mãe dele tinha ido embora. Aí tá. Aí eu comecei a pensar, mas eu também tenho um pouco disso. Ou tenho tudo disso, não sei. Porque eu sempre tenho que estar chamando alguém para fazer alguma coisa. Determinadas coisas. Aí eu falei assim, aí, pam! Do nada, veio. Aí o que veio? Eu lembro que eu era pitchuca, eu morava na fazenda ainda. Eu lembro, ver a imagem direitinho. Eu parada, em pé, meu pai entrando na caminhonete e ele estava indo para a cidade. E ele não quis me levar. Eu lembro que eu chorei demais. Agora eu não lembro, eu acho que a minha mãe deve ter ido junto, porque eu lembro que eu estava sozinha, ali parada, chorando. Mas chorando de Nossa Senhora. E é um rio de lágrimas. Nem lembrava mais disso. Aí fui trabalhar essa partezinha. Os traumas acontecem num segundo e podem perdurar várias encarnações. E é interessante que você nem imagina que causa trauma de abandono um negócio desse. O pai. Só que eu usei a PNL para fazer isso, esse trabalho. Aí refiz toda a cena, mas aí na minha mente o meu pai já veio, me pegou no colo, aí falou comigo que ele iria, mas que ele ia voltar, que a mamãe estava indo junto. E aí, inclusive, perguntou: o que você quer que o papai traga para você da cidade? E aí já veio na minha mente: bala, eu adorava. Né? Aí então o papai vai fazer um pacotão de bala para você. Cobra, 7 beta. Um pacotão de bala para você, que espera o papai, o papai me abraçou, me deu um beijo, aí eu já fiquei toda feliz ali, ele pegou e foi embora. Eu usei a PNL para isso, né? Tem gente que faz outro jeito. Faz outro jeito. Eu tô com aquele workshop lá pronto já. Para fazer aqui tem que esperar ficar quente, senão não vai dar. Eu já fiz pela internet para eliminar essas pessoas, né? Para eliminar essas frequências, essas criações nossas e tudo que tiver na mesma sintonia. Não, na mesma sintonia. Porque a partir do momento que você passa por aquilo, você passa o resto da vida criando em cima daquilo. Você vai criando. É um looping, né? São vários exemplares. Você cria milhares e milhares de pessoas na mesma frequência. Milhares de co-pessoas na mesma frequência. Vamos lá. A questão de para você conseguir entrar em contato, né, com essas pessoas, eles entrarem em contato com você mais diretamente, na verdade, funciona assim: você precisa se trabalhar e elevar a sua frequência. Elevar a sua frequência necessariamente exige mudanças de hábitos variados. O hábito do que você faz, os hábitos do que você pensa e os hábitos do que você sente. Tá? Você mudando tudo isso, inclusive até a sua alimentação, você vai mudar naturalmente sem perceber. Isso é o que dá a eles a abertura de eles virem entrar em contato com você. Como o Chico Xavier falava, o telefone toca de lá para cá. Você tem que se permitir, né? Você tem que se permitir, você tem que se preparar para que o telefone toque de lá para cá. Senão ele não vai tocar.
Não tem como você entrar numa roupa de uma criança de 6 anos de idade hoje. Não dá, tá? Não tem como. E vice-versa, né? É, quer dizer, para que essas comunicações se deem, você precisa criar as condições, não são eles, tá? Então, tudo, gente, tudo, absolutamente tudo, está nas nossas mãos. Tudo está nas nossas mãos. Depende única e exclusivamente de nós. Nós queremos? Queremos. Então faça. Se você fizer, Não espera o vizinho fazer para ver o que vai dar. E é inacreditável. Porque aí, como tem gente pensando nisso, nesse grupo de WhatsApp aí que eu tô com o pessoal fazendo desparasitação, tem gente que fala assim, ah, não, eu vou esperar vocês fazer para ver se vai ter resultado mesmo. ah, Por que entrou então, gente? Aí tem outros que pegam assim, ah, não, vou deixar vocês fazerem para ver o que vai dar. Aí final de semana eu faço. E final de semana já acabou, porque é na lua nova, começou hoje, e a gente vai fazer semana toda. Aí tem gente que vai esperar final de semana, vai saber qual é o resultado que o pessoal está tendo. E assim tá milhares. boa espera. Espera aí, fica aí esperando. Você vai ver quando você vai. Eu já estou Onde aqui. vai ficar. Ai, meu Deus. Só de imaginar que eu estou me tornando Cristalino. um assassino. Não, um assassino. Um assassino em larga escala. Não, e aí Me chega dói o filho, coração. a mulher é lombrigocídio. Lombrigocídio. Ah, parasitocídio. Então, eu estou me tornando um Parasitocídio. parasitocídio. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Vamos lá. Vamos ver o que Mas tem isso mais também aqui. é levar a frequência, sabia? Porque o que eles influenciam na nossa vida, você não tem noção, os parasitas. Absolutamente tudo. Quando você falou, deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que eu já estou criando condições, né? Porque está vindo algumas respostas no pé do ouvido. Isso é importante, isso é legal. Eu nem falo com o vizinho, né? Dá risada aqui. O povo está na Matrix ainda, né? Isso é o mais comum, tá? Eu já estou nessa busca há uns 8 anos. Eu, graças a Deus, não espero, porque a experiência é individual, não coletiva. Exatamente, tá? Eu tô nessa busca há mais de 30 anos. E, e assim, hoje eu não estou mais na busca. Hoje eu estou trabalhando aquilo que eu já encontrei, né? Através de conhecimento. Bom, eu tenho aí pelo menos 48 anos de leitura. Mais ou menos o mesmo tempo de trabalho. Eu falo 48 anos porque nesses anos de faculdade eu li muito pouco, tá? Né? Para essas coisas todas. Então eu fiquei alguns anos assim lendo muito pouquinho. Eu costumava ler 2, 3 livros por mês. Eu passei esses últimos anos lendo um livro a cada 6 meses. Inclusive, para quem quer canalizar, é importantíssimo melhorar o léxico, tá? Sim, Por isso, leitura é essencial. é essencial. E assim, variado, tá? Não pega uma linha de raciocínio único, não, tá? Nessa área, pega de vários. Eu tenho livros de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. De conhecimento de magia de luz a conhecimento de magia profunda negra. Eu tenho todos esses livros, tá? Inclusive, eu já comentei aqui, eu tenho lá uns 15, 16 livros que eu não empresto de jeito nenhum. E não deixo ninguém colocar os olhos, porque são livros perigosos. Um amigo meu desencarnou porque eu emprestei um livro desse para ele e ele fez bobagem com o conhecimento. E a espiritualidade falou: ó, para você parar de fazer bobagem, nós vamos te levar. E ele desencarnou. Então, o conhecimento não é uma brincadeira, não, tá? É. Sim, você já é um mentor formado. Digo, eu, como pessoa comum. É. Na verdade, assim, é, é o meu papel que eu vinha fugindo. É, eu, Dias. eu vinha fugindo dele há alguns dias, pelo menos uns 10 anos. Aí eu estou hoje aqui me expondo abertamente, né, e colocando as minhas experiências todas. E faz 6 meses agora.
Fez 6 meses. Nós começamos dia 1º de janeiro, né? Comecei com isso dia 1º de janeiro desse ano. E eu tive que vir embora de Sorriso, Mato Grosso, só para ele começar. Só para ela me apertar aqui. Bora! Vamos! Vai! Você vê como que eles usam qualquer um para. Como ferrão. Mas é isso. E assim, todos nós temos essas capacidades todas iguais, tá? Ninguém tem mais capacidade do que ninguém. É só uma questão de exercitar, tá? Todos Escolha. nós. É escolha. E eu me propus, claro, me propus entre aspas agora, né? Não me propus entre aspas agora. Eu vim para fazer isso e aceitei dar início a isso esse ano. Mas assim, eu oriento pessoas há muito tempo, gente. Há muito. A Rose às vezes fala para mim assim, quanto tempo, amigo? Porque ela já sabe que eu já faço essas coisas há 30, 40 anos. Então esses dias eu até falei um negócio que ela falou assim, quanto tempo? Não, faz uns 3, 4 anos. Ela falou, nossa, que coisa, que geralmente é 30, 40 anos, geralmente é 30, 40. Eu comecei a trabalhar lá atrás, com psicografia com 14 anos. Eu estou com 62, então esse Outro dia. Outro dia. E o contato visual com 8 anos de idade. Então, eu estou na estrada já faz tempo. Agora eu decidi assumir esse meu papel. Que eu já fazia, mas eu nunca tinha assumido. Tá? Tá. Sim, leitura de um só pensamento cria fanático. Exatamente. E você realmente cria fanático. Né? Quando vai falar de algum assunto, você só tem aquele conhecimento, você fica naquele ali. Tanto é que a guerra do Irã está aí por causa disso, Por causa disso, fanatismo. E qualquer assunto que nós vamos conversar, qualquer assunto que nós conversarmos aqui, eu tenho várias vertentes sobre o mesmo assunto. E aí você vai pegando todas essas vertentes, e aí você une tudo isso e você tira conclusões muito mais claras. E aí quando a pessoa vem com fanatismo, é fácil reconhecer. E aí você sabe com quem você pode dar uma conversada um pouco melhor e com quem você não tem nem que discutir. Principalmente grupos que você não pode questionar. Qualquer grupo que eu entre, ou que eu participe, que você não pode questionar, eu já caio fora. Eu fico só observando longe. Se você não pode colocar a sua... Não, você não pode questionar. Você tem que fazer e pronto, acabou. Peraí, não é assim. Você destoa, aí você destoa. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Claro, né? Aí você destoa a frequência e você naturalmente se afasta. É bem isso, tá? Gente, já passamos tempo do nosso tempo. Já ser meio de 40. Você quase 1 hora a mais do nosso tempo normal. Mas legal, o papo quando flui assim é bom, né? E é por isso que a gente perdeu essa questão de colocar tema. Não tem tema. A gente vem para cá com a cabeça livre. A hora que começa a falar, de repente uma palavra... Começa com um assunto, termina outro com nada a ver. Nada a ver. A gente começou do frio, né? Do frio, onde nós vamos parar? Né? Já viajamos até para outro universo. E é real. Isso que é importante e é interessante. Tá? E assim, histórias... eu até ia comentar aqui como é que é uma dessas salas de reuniões que a gente vai quando está dormindo. Mas na sexta-feira, se me lembrarem, eu conto como que é, tá? É bem interessante. Que nessa época que as sementes estelares, a equipe de terra, enfim, que estão participando aí, diz que todo dia a gente está nessas reuniões. Falando, a partir de agora a direção é essa, a partir de agora a direção é aquela. Sim. Então vocês agora vão começar a sentir isso, papapá. Que todo dia a gente está toda noite sendo informado, sendo treinado, sendo um monte de coisa. Praticamente toda noite. É muito difícil as pessoas não estarem em alguma dessas naves para reuniões de orientação, para receber orientação. Todos nós. E tem gente que estão simplesmente aqui com o corpo físico só para transmutar essa energia, só para pegar tchupu. Aí depende de cada um, né? Ouvir isso, porque está dentro de nós.
Mas tem gente que vai lá, ouve. Assim como tem gente que assiste nós aqui também. É. Sexta-feira eu vou contar como que é uma sala dessas Só e cobrem, porque às vezes a gente acaba a esquecendo. gente acaba esquecendo. E porque é tão importante a gente saber e porque é muito legal você saber o tamanho do respeito que eles têm por nós. Respeito que eles têm por nós, pela nossa liberdade. Inclusive, dentro dessas reuniões, nós somos respeitados a um nível que vocês não fazem ideia. Tá? Então, gente, sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, estaremos aqui novamente. Se a gente não lembrar, se vocês estiverem aí, lembrem a gente deu contar, deu falar sobre isso aí, que é muito legal. Tá bom? Tem mais uma pergunta aí. Tem mais? Pergunta também. O que a sua amiga falou da leitura? Ela falou rapidinho que não ouvi. Leitura do quê? O que você falou de pode ler? Eu continuei que não leio uma coisa só. O que eu falei em termos de leitura é não ler um tipo de coisa só. Quanto mais você ler, aumentar o léxico. Talvez seja isso. Léxico é vocabulário, tá? Quanto maior for o seu vocabulário para quem quer canalizar, é melhor para você transmitir. Porque não vai chegar na sua mente, não sei qual mas não vai chegar na sua mente as palavrinhas, tá? Vão chegar blocos, né? Blocos de códigos. Sim. E aí, isso daí eu tinha falado até da outra vez que é o cérebro que codifica, mas não é, é o coração que codifica. Eu estudei essa semana. É o coração que vai codificar e depois vai para a mente e aí sai de acordo com com o conhecimento que você tem, e aí você fala. Por isso que quando o vocabulário é muito rico, mais coisas saem. Consegue se comunicar melhor, né? Precisa ter um vocabulário, porque assim, ó, variado. Bem variado. Porque esse vocabulário é um instrumento deles. Tá? Se não tiver, fica mais complicado. Tá certo? Deixa eu ver mais um comentário aqui. Tá. Combinado. Então tá. Na sexta-feira aguardamos vocês aqui. Nos lembre desses assuntos, que ela tem amanhã tem outra live e eu tenho outra também. E aí a gente acaba se perdendo nos assuntos, tá? A gente esquece. E aí então nos lembre, tá? Sexta-feira, meio-dia, estaremos aqui novamente. Beijo no coração de todo mundo. Uma quarta-feira aí maravilhosa para todos. Vocês que criam a sua própria realidade, não é o vizinho, tá? Não é o marido, não é o filho, é você que cria a sua própria realidade. Então, é contigo. Até mais. Até sexta, gente.